reflexões destas experiências concretas que hemos hecho ao longo destes anos, né? Então, desde a Academia de Marruecos hasta a academia aqui de hoje, incluindo a Academia de Sur-Sur, que alguns aqui tiveram a oportunidade de estar. O tema de Sur-Sur e as oportunidades han ganhado muita importância. Isso é muito importante para nós termos a possibilidade de aprender juntos as coisas, de saber de experiências, de fazer coisas interessantes. Antes de falar muito rapidamente das experiências, eu vou aqui apenas pôr algumas informações e depois podemos avançar, incluso escutando a todos. Fernando estava nos dizendo da relação entre a cooperação Sur-Sur e também a economia social e solidária. Nos ha dicho algumas coisas que eu creio importante frisar, reforçar, que é, primeiro, a questão da economia social e solidária, que põe ênfase no papel das organizações sociais para dar respostas à exclusão, desemprego, desigualdade, pobreza, através de abordagens inovadoras e sustentáveis que temos aqui, de todos os países, com muitas experiências interessantes. Temos também que pensar as possibilidades da cooperação Sur-Sur dentro da Agenda 2030, que é a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento, como incorporar dentre os objetivos as possibilidades dos países juntos enfrentar os retos e caminhar adelante, incluindo os temas principais da agenda. E daí está a importância da cooperação Sur-Sur. Fernando dijo de los princípios, também Pierre, de la solidariedade, de la não condicionalidade, de la promoção del conhecimento, lecciones aprendidas e compartidas, buenas práticas, pero também queria inserir as malas práticas. Temos que discutir as malas práticas também. Sempre temos a ideia de que as buenas práticas, best practices, são as melhores para terem-los escritos na publicação. Eu, incluso, sugiro, né, a que todos aqui pensamos escrever um livro, ou quizá digital, com experiência das malas práticas. Por que as malas práticas se sucederam como as malas práticas? Então, teremos aqui também as boas práticas, que todos vocês têm o que compartilhar, mas também temos que compartilhar as malas práticas, porque o que eu percebo, incluso graças às oportunidades dentro da cooperação Sur-Sur de Pardev, é que visitando países em os continentes diferentes, que as malas práticas de Brasil são também as malas práticas em Ásia, são as malas práticas em Norte América, são as malas práticas em Latinoamérica, são as malas práticas em outros campos. Então, temos que construir o conhecimento em campo no seno da cooperação Sur-Sur sobre as malas práticas para enfrentar os elementos, as questões que nos deixam as malas práticas. Muito bem. Tem um artículo que eu fiz incluso com Anita, está em Cérebro Coletivo, que também é uma plataforma muito importante, que todos nós outros estamos sempre ali, colocando, ponendo as coisas. E depois da academia, que acaba, nós outros presenciais vamos a nossos países, pero continuar estando em Cérebro Coletivo. E há um artículo, eu fiz a pedido de Anita, que é a cooperação Sur-Sur e a economia social e solidária. Possíveis conexões e contribuição para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Isso é interessante porque ali tem com detalhes, eu tive acesso a todos os documentos da cooperação Sur-Sur, desde o ponto de vista das Nações Unidas, da OIT, e eu tive que fazer uma conexão entre os principais elementos da economia social e solidária com os principais elementos da cooperação Sur-Sur. E quando eu he leído tudo, aprendido muito, um tempo para ler, para aprendizar, discussões com a Anita, com outros da equipe, com Fernando, com todos, eu que percebo é que há conexões umbilicais, há conexões muito fortes da economia social e solidária com a cooperação Sur-Sur. Então, é interessante analisar isso. E quando vamos desde a parte conceitual e teórica hacia a parte prática, o que percebemos? Iniciativas de âmbito social, econômico, ambiental, a partir da solidariedade, a partir do diálogo social, a partir do interesse comum, e que são experiências reais que emergem de demandas socioeconômicas, né,
que tem a ver com peculiaridades, especificidades de cada país, de cada território, pero que são especificidades também de outros campos. Então, por isso é importante aqui, como o Fernando nos dijo, nada está aqui para poner algo, para dizer este é o melhor modelo. Não, estamos aqui para compartilhar, para aprender juntos, para co-construir e socializar as experiências, porque vemos em las buenas e las malas práticas, de novo, pontos muito comum a todos os países. Então, também é interessante pensar como as experiências se inserem em campo da relação com os sindicatos, por exemplo, da universidade, como podemos fortalecer o conhecimento através dos atores sociais que estão no território, que participam das experiências. O que eu amo de um ecossistema empreendedor solidário. Como é o ecossistema empreendedor solidário em cada país, em cada território? Quais são os avanços? Quais são as fragilidades, né, para que podamos juntos construir isso? Então, tinha aqui experiências interessantes, de algumas experiências mais tradicionais, digamos assim, de toda a OIT, com iniciativas para o combate ao trabalho infantil, em Brasil, Bolívia, Equador, por exemplo, Paraguai. Temos experiência interessante em África, em termos de formação, experiência de Libas, Índia, Brasil, África do Sul, muito interessante, todo o que han construído, experiência com inserção de jovens, experiência com inserção de mulheres. Então, há muitas experiências que estão incluso todas muito detalhadas neste artigo que eu hice a menção. E outro ponto interessante, que há uma conexão com a economia social e solidária, com a cooperação sul-sur, e agora outro também, com o desenvolvimento econômico local. São coisas que estão muito ligadas, muito relacionadas. O tema da economia social e solidária, o tema da cooperação sul-sur e o tema do desenvolvimento econômico local. Então, como podemos aqui pensar, sair com algumas perspectivas ou projetos, tentar fazer algo junto, seja através da OIT, de Pardev, seja através de nós outros, formal ou informal, né? Então, vou dizer isso com algumas experiências formal, que é apoiado a OIT, Pardev, Departamento de ITA, e também com casos que hemos hecho por nós outros, com nossas instituições ou com nossas voluntários de solidariedade, de trabalhar, de escrever, de pensar isso. Muito bem. Então, um pouquinho para añadir um pouquinho mais dessas relações de conexão, para quedar um pouco claro de como funciona em termos práticos essa relação da economia social e solidária, da cooperação sul-sur e o tema de desenvolvimento local, e também do ecossistema. Muito bem. Uma experiência prática, que me ha sugerido para falar, é uma experiência que ha surgido da Academia de México, que foi uma experiência Brasil-Índia. Então, esta foi financiada por Pardev, por a Cooperação Sul-Sur, e eu tive a oportunidade de viajar à Índia e estar com o professor Anup Dashi, que é um professor da Índia, que também é nosso companheiro, parceiro da Cooperação Sul-Sur. E lá eu estive com ele visitando instituições da cooperação, instituições da economia social e solidária, instituições governamentais, instituições não governamentais, bancos de microcrédito, incluso uma experiência fantástica que eu he aprendido muito, que eu não sabia muita coisa sobre a questão da relação da economia social e solidária e gênero, e em Índia há experiências muito interessantes. Quem quer fazer relações com a economia social e solidária e gênero, sugiro conhecer, además de outros países, os outros também têm muitas experiências interessantes, mas a Índia, por uma questão incluso da necessidade, incluso por uma relação cultural, histórica, há uma relação muito interessante de gênero com a economia social e solidária. E também hemos visitado centros de investigação de economia social e solidária, e eu les ensinava a experiência brasileira e eles me ensinavam e mostravam na prática a experiência indiana. Hemos construído um documento que também está no sítio web de Pardev, que se chama Brasil-Índia, nesta cooperação sul-sur. É muito interessante, e estamos incluso fazendo outros artigos, apresentando em congressos. Eu tive a oportunidade também neste ano de estar em Hong Kong apresentando as relações entre a economia social e solidária em Ásia e em Latinoamérica. Claro que são dois
territorios muy grandes, muy heterogéneos, pero con algunos puntos comunes. Y eso fue hecho a través de un fruto de esta experiencia Brasil-India en la cooperación sur-sur. Tiene también una experiencia interesante que hemos hecho nosotros. La OIT sí fue importante para unir las fuerzas, pero hemos hecho yo con las colegas de Perú, haciendo un cambio de experiencias, né? Fui a Perú, Vanessa também em Brasil, na Academia la Academia de Economía Social y Solidaria en la Cooperación Sur-Sur, y hemos cambiado cosas, estamos pensando cosas, entonces también que es una experiencia interesante, no tiene la financiación, no tiene la formalidad, pero que tiene también la idea que fue surgida en una mesa como esta que estamos aquí hoy. Uma experiência interessante também, fruto, hijo de las mesas de cooperação Sur-Sur, que são um projeto que han hecho el Brasil com África lusófona. Então, estiveram incluso, eu não estive, pero foi meu amigo Daniel Menezes, que é de Brasil, e que ha salido também de uma mesa, um evento né, muito interessante em Cabo Verde, sobre as experiências de economia social e solidária, desenvolvimento econômico local. Eu he leído algumas coisas que me han passado, eu he escuchado coisas que me han dicho, porque não estive. E muito interessante, Daniel estuvo, então depois pode, por favor, falar um pouquinho sobre essa experiência que ha salido da cooperação Sur-Sur. Tem também Creo que es importante mencionar también que los tres ejemplos que tú estás explicando fueron todos ejemplos que salieron de academias de economía social y solidaria. Sí, perfecto. Entonces, es muy importante. Y la idea es que de esta también que tendremos otros desdobramientos similares. Claro, yo llamo estos ejemplos de los hijos de la cooperación sur-sur de la academia. Son los hijos mismos, porque salieron de aquí como estamos ahora. E ojalá pensaremos coisas juntas para levar a Vardev e a Anitta para mirar a possibilidade, de novo, formal ou informal. Temos, por exemplo, com Colômbia, o caso do CIRIEC, um Centro de Estudos de Economia Pública, Social e Cooperativa, que Juan Fernando representa o CIRIEC Colômbia, depois pode falar um pouquinho também. E estamos pensando coisas juntas para ser, eles estão ajudando em Brasil para que nós outros estamos estruturando um CIRIEC em Brasil, então podemos depois falar um pouquinho sobre isso também, para que os países, estavam falando com o amigo do Equador também, para a possibilidade de fazer um CIRIEC em Equador. Então, esos son hijos de la cooperación sur-sur que tienen o que no tienen el apoyo formal de financiamiento de la OIT, pero la OIT y las academias son los espacios que nos permiten encontrar y tener esas ideas y después tenemos que tener fuerza para llevar las ideas adelante. Yo tendría otras experiencias como en México también, después de Puebla, hubo dos profesores que han ido a Brasil agora, están en Brasil agora, con Daniel Menezes, están estudiando la cuestión jurídica, están estudiando, compartiendo las cuestiones jurídicas de la construcción de la ley de economía social y solidaria, cómo construir las leyes, ejemplos. Entonces, estos son los ejemplos reales, yo podría decir más, pero no voy a aburrirles, y solo para que estimulen a nosotros pensarmos juntos estas posibilidades. Son posibilidades reales, não se sabe daqui, este espaço, incluso nós temos como uma meta, um desafio de levar estas possibilidades. Algumas podem ser, outras não, mas de novo, insisto, podemos levar nós outros mesmos por nossa vontade ou por nossas instituições e com apoio ou não da OIT. Pero todas essas experiências são hijos da cooperação Sur-Sur nas academias. Então, paro por aqui, depois podemos falar aqui todos juntos, compartindo. Fernando, não sei se quer dizer algo. Quería añadir que bien, hoy vamos a tener la tercera y vamos a discutir un poco la experiencia de ustedes, pero la idea es que la próxima sesión, jueves, que sea dedicada a discutirmos posibilidades de proyectos futuros. Y si logramos, incluso podemos empezar a planear algunas cosas y entonces la idea, tendremos 1 hora y media y la idea es dedicar este tiempo para pensar qué podemos hacer juntos en el futuro. Muy bien, entonces muchas gracias por la atención, estamos juntos y después por favor análisis las experiencias, estamos juntos aquí para construir conjuntamente. Muchas gracias.